Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Arthur, eu sou um dos diretores do Colégio Santa Bárbara. A gente está indo aqui para a segunda edição do nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre uma história de um sonho, sabe? A gente vai contar um pouco da história da nossa mãe, que fundou uma escola lá em 1971, há 53 anos atrás, mas vou deixar as meninas se apresentarem também. Olá, é uma honra estar aqui novamente com vocês. Meu nome é Débora, sou diretora do colégio junto com o João Arthur. E eu espero que essa nossa conversa contribua de alguma maneira e aqueça corações de vocês, assim como aquece o nosso. Olá, eu sou a professora Cândida, professora de português do Colégio Santa Bárbara. Estou muito feliz em estar aqui, em ter sido convidada pelos meus diretores a participar deste podcast. Então, a nossa mãe, né, a tia Luísa, a dona Luísa, ela era uma pessoa apaixonada pela educação. Sabe, ela procurava trabalhar sempre essa questão do acolhimento, do amor ao aluno, toda essa questão que a gente já traz com a gente no seu DNA, ela procurava transmitir para os seus alunos. Vocês acham, né, a gente na verdade tem aqui uma sinergia em relação a isso, mas isso daí, vocês acham que isso daí contribui muito para a questão do ensino-aprendizado? Essa questão do aconchego, do acolhimento, de trabalhar as coisas com amor e muito amor? Eu acredito, né, que a gente de uma maneira intuitiva, a gente foi se espelhando no exemplo da nossa mãe e a gente foi trazendo essa conduta de acolher, de compreender, de ter um clima harmonioso dentro da escola, tanto com as crianças quanto com as famílias. E hoje a neurociência, ela reforça, né, o quanto isso contribui no aprendizado da criança. A gente sabe que quando a gente entra num espaço diferente, num espaço que a gente nunca teve acesso, os nossos hormônios ficam meio bagunçados e a gente precisa de uma segurança para poder trilhar, né? Então, cada vez mais a gente percebe que não basta a gente ser bom em técnicas, né? É importante a gente ser bom e observar o outro ser humano como um ser humano, né? E trazer aí uma forma acolhedora de conduzi-lo. Sim, e também assim, dentro do processo de ensino-aprendizagem, ele acaba sendo muito mais fácil a partir do momento que tem um amor aí envolvido, né? Então, quando você transmite isso para a criança tem muito mais segurança. Com a segurança, ela tem muito mais facilidade nesse processo de ensino-aprendizagem, né? Então, tanto para o professor quanto para o aluno. No caso, assim, a gente está ensinando a criança, a gente não pode ter na nossa cabeça que a criança vem sem saber nada. E também, assim, o carinho, o amor, não é só, eu amo o que eu faço, eu amo ser professora, eu amo educação, mas a gente saber trabalhar isso. A nossa mestre, aquela que ensinou a gente a viver a escola, ela sempre ensinou, né, como você estava falando, Cândida, que cada aluno é um ser único, especial. Assim, para ela, aquela questão de olhar a entrada mesmo, de olhar portão, que a gente tem até hoje, eu acho que intuitivamente, né, na questão socioemocional, eu acho que ela estava falando cuida porque está nas suas mãos o maior tesouro de uma família. Eu acho que hoje em dia se fala muito, né, cientificamente já se prova isso, né, que a questão da adrenalina é uma dá branco, mas ela falava que cada aluno é um ser único, especial, e a partir do momento que ele passou daquela linha para dentro, ele é nosso maior tesouro, é o maior tesouro das famílias, e a gente tem que cuidar da integridade física, da integridade emocional dele. Então era isso que ela procurava transmitir através dessa questão do amor que a gente está passando aqui, né? A gente está falando, ensinando com amor, da questão da amorosidade, da questão do afeto, da questão do acolhimento, mas quando ela falava cuida, ela estava querendo dizer tudo isso, né? Uma das coisas que eu acho muito bacana a gente refletir é sobre a questão do amor, né? Quando a gente fala de amor, a gente passa muitas pessoas entendem uma coisa muito romantizada, muito permissiva até. E na realidade o amor, ele é incondicional. Então às vezes você dizer o não, colocar limites, ele é uma forma de você mostrar o amor. Aquele amor que muitas vezes dói na gente enquanto responsável, enquanto adulto da relação, mas que é o necessário para aquela criança, aquele adolescente prosseguir. Então, educar com amor é observar aquele ser humano, como o João comentou, vendo as necessidades que ele tem naquele momento.
né? Então, assim, é não cobrar além do que o aluno pode oferecer, mas também não cobrar abaixo do que ele pode oferecer, porque isso pode também trazer um problema de autoestima, de entender que ele não é capaz. E isso a gente não quer, né? Todo mundo sonha com um filho bem formado, com um filho seguro, com uma pessoa que vai contribuir na sociedade, né? Então, eu só queria chamar a atenção nessa questão do amor, que às vezes a gente passa, né? Essa questão assim, Sim, é só amor. Né? E acho que Permissividade. Né? Exatamente, é dizer sim a tudo, né? E não é por aí, a gente tem que saber falar o não, que é o que a Débora falou mesmo, né? O falar o não é importante. Criar uma rotina, né, é importante. Ter hábitos de estudo é importante. E ter os momentos corretos, né, para a gente fazer isso é muito importante. Não é só falar, pode. Ai, posso ir ao banheiro? Pode. Eu tô lá no meio de uma explicação, no meio de uma aula, né? Mas eu posso sair agora? Não, agora não é o momento, vamos lá, vamos primeiro terminar aqui, aí você vai, tá bom? Então isso daí é o amor, né? Eu acho que isso daí também faz parte do amor, né? Ter limites, né? Então na educação, assim, essa questão do amor também tem uma intencionalidade pedagógica por trás, né? Não é só o amor pelo amor, né? Porque tem um grande colega nosso, né, que fala, né, que quando existe a falta de amor, existem 3 fatores. O Desamor, né? O desamor, o desamparo e a desvalia. Tipo assim, e nunca podia faltar, porque vamos falar, desde a época da minha mãe existia inclusão. E desde aquela época, na realidade, o Santa Bárbara foi a primeira escola inclusiva. Se falar de, né, você não precisava de uma lei que nos impusesse incluir, porque a gente já viu crescer muitas crianças com especiais lá, e que a gente tratou assim de uma forma natural, sabe? Lá eles se desenvolveram, lá eles cresceram, lá eles se formaram, lá eles foram excelentes profissionais. E a gente nunca precisou de uma legislação específica para colocar, para impor isso pra gente. Sim. Eu acho que é bem legal também falar nisso, porque para ela todo mundo era especial, né? Todo mundo tinha potencialidade, independente da sua condição, sei lá, financeira, condição, o que fosse, né? Para ela todo mundo era especial. Isso que é uma coisa legal da gente, de repente, falar. E lembrar, né, também que quando a gente é forçado por uma lei, talvez a gente não faça aquilo que aquela criança mereça, né? E a gente tem que pensar num ser humano que chega, né? A família que chega. E o que a gente pode ser útil naquela família, para aquele aluno, né? Então, educar é um ato, assim, de coragem, é um ato de insistência, né? E de doação, sim, apesar que a gente ainda vai conversar um pouquinho sobre a profissão, né, professor, a gente tem que entender que em toda a profissão existe um ser humano que está sendo envolvido naquele processo, né, e o respeito para aquele ser humano, para aquelas pessoas, eu acho que a gente tem que ter em mente. Sim, é o que eu estava conversando, inclusive até na reunião de pais, né, eu citei isso, que a gente trabalha com a formação do ser humano. Então, assim, a aprendizagem é importante, importantíssima, né? A gente é uma escola, né? E a gente necessita disso, eles vêm em busca disso. Mas eu acho que é muito importante a gente saber que eles são seres humanos. E a nossa preocupação maior é a formação como ser humano. Então, assim, hoje em dia ele pode ter dificuldades na língua portuguesa, né? Tô falando da minha disciplina, mas em outras também. Pode ter dificuldade, mas com o passar do tempo ele vai captando, porque ele vai rever aquela matéria, tá vendo verbos no 6º ano, vai ver no 7º, vai ver no 8º, vai se aprofundar cada dia mais. Mas se ele for tendo dificuldade, mas mesmo assim ele tiver uma formação como ser humano, né, uma boa pessoa para a sociedade, isso daí eu acho que já tá, a gente fica muito feliz, né? Eu acho que esse processo aí já tá garantido pra gente, assim, um grau de felicidade muito grande. A gente trabalha com isso, com a formação do ser humano como um todo, não só como aquele ser que vai lá para aprender substantivo, adjetivo, advérbio, né? A gente se preocupa com isso. É uma escola que se preocupa com isso,
com a formação do ser na sociedade como um todo, né? Eu acho que é isso que é um dos pontos primordiais do colégio. Ah, legal. Agora vamos falar um pouquinho da história da nossa mãe, né? Ela conviveu assim com muitas adversidades mesmo. Na verdade, eu e a Débora, a gente né, são filhos de pais diferentes, né? Os dois sofreram acidentes automobilísticos. Ela teve lá as suas dificuldades, ela saindo de São Caetano, ela veio aqui para São Mateus, aí montaram a casa deles. De repente, meu pai falece num acidente automobilístico, ela leva os filhos para morar com a avó e os irmãos. A partir daquela casa, ela monta uma escolinha, um externato Chapeuzinho Vermelho. Inclusive, eu descobri esses dias que externato Por que de externato? Né? Externato é porque a criança dorme fora. É ao contrário de internato, né? Onde as crianças dormiam na escola, né? Ficavam lá direto a semana toda. Lá ela funda o externato Chapeuzinho Vermelho e consolida um sonho. Consolida o sonho de ter um lugar para as crianças pequenas ficarem, para ela cuidar, e também de trabalhar na escola pública que ela tanto sonhava, né? E com toda a diversidade, com toda a tribulação, com toda a dificuldade, de repente sair de São Mateus e para Moca, e voltar aqui dar aula, e voltar e ir lá e tomar conta de uma escola, e de repente um filho pequeno, que era eu, não entendia por quê, porque falava para minha tia, pô, por que você não vai trabalhar? Por que você não deixa minha mãe em casa? Sabe, minha mãe com o fusquinha dela para cima e para baixo, vindo para São Mateus, Moca, São Mateus, Moca. E ela sonhava, ela falava que ela sempre via lá, colocava as bonequinhas e dava aula para as bonequinhas e sonhava em trabalhar na escola pública. Ela via tijolo a tijolo lá ser construído aqui onde nós estudamos, nós três estudamos, né, no José Maria Whittaker. E essa profissão assim tão maravilhosa, sabe, que a gente lá fomenta sonhos, a gente inspira pessoas, né, porque o professor na realidade é uma referência e vai ser para esta vida, às vezes numa palavra, nem pela matéria, nem por nada. Você acha que as pessoas estão perdendo um pouco o encantamento por essa profissão assim tão maravilhosa? É uma visão que eu tenho, sim, mas eu queria saber de vocês. Infelizmente, eu acho que está perdendo, sim, né? As pessoas não se envolvem tanto com a educação. Muitas vezes eu acho que os jovens hoje, recém-formados, eles visam muito a lucratividade, valores, né? E dentro do magistério, eu ainda acho, tem as pessoas que se envolvem realmente, mas infelizmente vem aquela questão, no magistério tem 2 férias por ano, no magistério eu tenho a possibilidade de eu trabalhar meio período, no magistério todo mundo acha tudo lindo, né? Tem a possibilidade de eu passar num concurso público e eu não ter que procurar mais emprego. Então, infelizmente, as pessoas procuram o magistério por conta disto, que é uma coisa diferente de épocas anteriores, que a gente via com esse amor todo que a dona Luísa via, né? Mas a gente, né, ainda trabalha com isso, né? Porque a gente ainda tem isso no coração, né? A essência a gente gosta, por amor mesmo, né? A profissão, mas a gente não vive só do amor, né? A gente tem que trabalhar mesmo e gostar também, porque não é só trabalhar assim a esmo, a gente tem que trabalhar com amor e dedicação. Eu costumo dizer que assim, eu sempre falei isso para os meus filhos, inclusive. Primeiro você escolha uma profissão que você veja sentido, que ela conecte com a sua essência, né? Depois você vai perceber a questão da lucratividade, porque aquilo que a gente faz sem amor, sem paixão, que era uma questão que a minha mãe carregava muito, ela acreditava na educação, ela acreditava que ela podia fazer diferença na vida das pessoas, que ela podia colaborar de alguma maneira, e se a gente não acreditar nisso através do nosso trabalho, fica sem sentido, né? Porque a vida precisa fazer sentido. Então, você vai lá, você trabalha, você ganha, gasta, fica uma coisa meio, né? Pra quê? Pra que tudo isso, né? Mas é coisa do conhecimento. O conhecimento tem que servir para uma aplicabilidade de uma melhora na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor.
ou na sociedade. Agora, se ele não servir, se ele servir só para você tirar 10 na prova, a gente está errando. A gente está errando em algum momento aí, né? Então, por isso que a gente fala que o conhecimento e as habilidades socioemocionais, né, que é toda essa questão de saber o que eu faço com aquilo, de saber sofrer uma decepção, de saber recomeçar, de ter feedbacks que às vezes não serão tão gostosos, ó, refaz que essa lição tá errada, mas aprender a lidar com isso faz parte da nossa, né, da nossa carreira. E o que eu vejo é que hoje em dia a gente comprou a ideia que ser professor não é legal, que ser professor só dá trabalho, que a gente só vai encontrar pessoas adversas, pessoas difíceis. E eu não partilho dessa ideia. Eu acho que ser professor é muito bom. E quando você vê que de alguma maneira você influenciou aquela pessoa, ela se tornou um pouquinho melhor depois de uma fala sua, de um elogio, de um apontamento, e que ela vai criar essa relação com conhecimento, com um propósito de vida, às vezes por uma fala, por um olhar, por coisas que às vezes a gente nem percebe. Às vezes o aluno vai atrás de você e fala assim, nossa, aquele dia que você me deu aquele abraço e falou para eu ser melhor, que eu podia ser melhor, aquilo deu uma virada na minha vida. Mas você falou como você fala para qualquer jovem que você percebe que está meio perdido. E para ele fez sentido. Então, eu acho que a nossa carreira ela é muito importante. Eu gostaria muito que os jovens observassem desta maneira. Não das adversidades, porque a adversidade nessa vida louca que a gente tem, nós teremos muitas em todas as áreas, porque a gente está num mundo polarizado, né? Ou você é a meu favor ou você é contra. Em todas as áreas a gente está sofrendo com isso. Mas ser professor, gente, é semear sonhos no terreno de uma pessoa que você nem conhece, mas que você sabe que de alguma maneira você contribuiu para ela chegar onde ela quis chegar. Eu vejo que é mais uma luta para o professor, né? A gente tem que plantar essa sementinha nos nossos alunos, porque eles vão crescer e tem muitos ali que têm essa vontade, né? E a mídia influencia muito negativamente dentro do magistério, né? Sempre falando, ganha mal, os alunos estão cada dia piores. São questões aí que a mídia prega mesmo, o tempo todo. Então, vai desestimulando. Então, aquele aluno que vai lá no Fundamental 2, ou ensino médio, com aquela vontade de ser professor, vai perdendo um pouquinho, porque são influenciados. E aí, cabe aos professores, mais uma vez, né, colocá-los assim, colocar na cabecinha deles que não é assim, que a gente tem sim, que a gente conseguiu progredir na vida aí, através do nosso emprego, né? Nós tivemos muitas conquistas, né? Como o João falou, nós sempre estudamos aí em escola pública, né? Porque a José Maria Huito é uma escola pública. E hoje em dia está todo mundo muito bem. E tudo que nós conseguimos foi através do quê? Da educação. Então não dá para falar que educação não tem um retorno, que educação é ruim, não. E a gente tem que passar isso para os alunos. Eu acho que a gente tem que conversar, essa parte do socioemocional que a Débora falou. Mais uma vez, a nossa escola foi pioneira, né, dentro do socioemocional. Nós tínhamos o socioemocional antes também de vir aí, de ser lei. Então, a gente não se preocupou assim, não, porque é uma lei, porque daqui a um tempo é obrigada. Não, nós já trabalhávamos isso. Por quê? Porque nós sempre vimos a criança não como um número, como o nome. A gente não chama, é o número 2, 3, na chamada não tem nem número. Por quê? Porque aquele é um ser humano. Então, aí, tá vendo como tá tudo ligado, né? É o amor, que tá ligado à profissão, tá ligado ao nosso dia a dia, ao socioemocional. Vamos falar um pouquinho mais também dessa profissão magnífica. Eu também acho que, na verdade, o caminho para a gente mudar o mundo, para mudar a sociedade, para mudar esse cenário que a gente está vivendo para melhor, está relacionado com educação. Mas assim, a minha mãe foi sua primeira professora, né? Foi. Aqui no Ítaca, na escola que ela sonhava em trabalhar. Conta um pouquinho do como ela era como professora e como que, né, foi o impacto dela na sua vida e para que você virasse professora também. Não sei se tem alguma coisa a ver. Tem sim. Ela foi a minha primeira professora. Toda vez que eu falo isso eu me emociono e fico muito assim
feliz de ter encontrado uma professora como a Dona Luísa. Até porque, assim, ela marcou a minha vida inteira, né? Chegou a minha época de ir pra escola, fui pra escola, chegou lá, peguei o primeiro ano, né? Toda feliz, com medo, né? Medo também. E aí a Dona Luísa, sempre nessa questão do acolhimento, né? Me recebeu com muito carinho. A gente morava no mesmo bairro, né? Tinha tudo isso. E eu fiquei muito feliz. Porque aquela moça, mãe, aquela professora, né? Minha mãe recebia dízimo da igreja e a Dona Luísa ajudava a igreja com dízimo e eu ia com a minha mãe fazer o recolhimento. Então eu já conhecia dali, né? E eu fiquei muito feliz de estar ali com ela, né? Fiquei muito feliz, aprendi a ler com ela, né? Na época era Caminho Suave. O que me marca, assim, bastante, que ela fazia leitura, tomava leitura, né? Então eu treinava em casa, leitura com a minha mãe fazia eu ler lá, porque no outro dia tinha chamada da leitura, né? E ela dava ditado todos os dias também, e um carinho fora do normal, né? É o amor mesmo, né? Ela se preocupava muito com aquele que não sabia, aquele que não aprendia, que tinha dificuldade, ela estava sempre ali ajudando, né? Então foi demais mesmo a minha relação com ela desde criança. Aí no segundo ano eu estudei com ela, fui lá, né? Tinha muitas listas de salas no pátio. Quando eu vi lá, segundo ano, Dona Luísa, que alegria, muito feliz, eu fiquei muito feliz. A Dona Luísa de novo, a Dona Luísa de novo. E aí, fui estudar com ela novamente. E naquela época, infelizmente, a gente não tratava, assim, esse lado que agora, né, a gente trata todo mundo com igualdade, né, sabe mais ou sabe um pouquinho menos, a gente tenta trabalhar tudo junto e tal. Na minha época não era, infelizmente... Eu estudei no primeiro E. Não era assim. E aí, estudei com ela, comecei o segundo ano. O que aconteceu? Teve remanejamento, falava na época, né? Teve o remanejamento. E eu era espertinha, fiquei na sala dos espertos. E a Dona Luísa, por conta daquele carinho que ela tinha, ela ficou com quem? Com os alunos que não tinham tanta facilidade assim para aprender. E eu fui para outra sala com a outra professora, que era o oposto da Dona Luísa. Brigava, gritava, batia, porque na época ainda tinha disto, infelizmente, tinham professores assim. E eu chorava sem parar. E eu nunca esqueci da cena. Eu olhei para a porta da sala, ela estava na porta e a professora falava assim: olha, Luísa, essa menina não para de chorar, o que eu vou fazer com ela? E a Dona Luísa com aquele aventalzinho rosa, com uma calça cor de vinho, ela encostada na porta, ela falava: eu não posso ficar com ela, porque se eu ficar com ela, eu vou prejudicá-la. Porque ela é muito inteligente para ficar na minha turma. Então, ela precisa ficar com você. E aí que eu chorava mais ainda, né? Porque não tinha jeito, eu ia ter que estudar com a outra professora, né? E aí, foi muito, né? Essa é a parte da infância. Depois foi outra parte ainda aí, que eu vou ainda entrar ainda, né? Mas eu tenho muita recordação boa mesmo, viu? Dona Luísa, é um amor eterno. Minha mãe foi uma lição de vida, né? Em 1971 ela criou o Externato Chapeuzinho Vermelho. Em 82 veio aquela questão, né? Tinha que fundar uma empresa, aí ela monta a Escola de Primeiro Grau, Educação Infantil, Chapeuzinho Vermelho. A Débora estudava lá também, né? Eu passava meus dias, eu estudava no Whittaker, passava meus dias abrindo e fechando as portas das peruas, porque também, naquela época, a minha família, meu padrasto, minha mãe também faziam um transporte escolar das crianças do Whittaker
E no Chapeuzinho Vermelho, a gente chegava a entregar a criança lá na Vila Ema, diga-se de passagem, né? Mas eu abria e fechava a porta, depois passava o dia, mas eu não tive meu ensino formal no Chapeuzinho, mas eu passava o dia lá. A Débora não, a Débora já chegou a formalmente estudar no Chapeuzinho Vermelho. Fala aí alguma coisa da sua época de estudos, né? Eu fui cria do Chapeuzinho Vermelho, né? As lembranças que eu tenho são muito boas, né? Assim, a gente tinha o gira-gira, né? Que era a sensação. Parquinho de areia. Parquinho de areia. Tinha uma pintura linda, né? Uma paisagem linda da Chapeuzinho Vermelho e do Lobo Mal, onde a gente tirava foto com a turma e tal. Então, assim, eu fui aluna e fui cria, né? E numa dessas séries eu fui aluna da minha mãe, né? Da nossa mãe. E assim, era muito interessante porque a gente passa as coisas que a gente aprende, né? E minha mãe sempre falava, não, aqui eu sou só professora. Então você pode me chamar de professora ou de tia, Luísa. E eu chamava, né? E as pessoas achavam isso muito estranho. E eu lembro muito assim, de ter aprendido fração com ela. Nossa, como eu gostava de matemática e eu aprendi, né, a gostar de fração com ela. E matemática nesse sentido era muito bom. Por isso que a gente fala, né? Quando a gente gosta, se sente acolhido, a gente acaba passando para os outros. E é interessante porque a minha filha também é cria, né? Do Chapeuzinho Vermelho, na época dela, Colégio Santa Bárbara, né? Mas assim, o que me chama a atenção é que a gente intuitivamente acaba reproduzindo aquilo que a gente passou. Quando ela foi minha aluna, eu falava para ela, e até hoje, né, a gente trabalha junto, eu não sou sua mãe aqui dentro eu sou tia Débora, professora Débora, e na época que ela aprendeu fração, ela não estava conseguindo entender. E aí a gente pegou lá, que a minha mãe fazia muitos exemplos com comida, né? E eu, como uma boa gordinha, sempre gosto de comer também, né? E aí eu peguei uma barra de chocolate para ensinar a Rafaela fração. E aí isso faz a gente rememorar, né? A época que eu passei com a minha mãe desenhando lá pizza na lousa, porque antes era caro, né? Não dava para ficar comprando chocolate e pizza para dividir. Mas ela fazia todos os desenhos, mostrava. Então, assim, ali a gente confirma o que a gente hoje estuda como profissional e vai se aperfeiçoando, que quando a gente tem um reforço positivo, tem uma forma agradável de aprender o conteúdo, esse conteúdo vai com a gente, né? Ele vai fazer sentido pro resto da nossa vida. E a lembrança que eu tenho dela enquanto professora era assim, muito bacana nesse sentido, que ela estava sempre buscando uma maneira de trazer o conteúdo, por mais complexo que ele fosse, de uma maneira mais leve, né? Sim. Até porque, né, é aquela questão do amor, né, da afetividade, eu falo, né? Quando você gosta de um determinado professor, e o aluno, né, se adapta àquele professor e tem todo o carinho, a aprendizagem fica mais leve, fica muito mais tranquilo. E você, por mais que não goste, eu já escutei muito aluno falando isso, professora, eu não gosto muito da sua matéria, mas eu gosto muito de você e eu não quero te decepcionar. Então, ele acaba indo bem na matéria, né? Se virando nos 30 para ir bem na minha disciplina, porque ele não quer me decepcionar, né? Então, aí vem mais essa questão, de novo, a questão do quê? Da afetividade, né? Do amor ali, do relacionamento, né? Que a gente tem. E da importância, né, que a gente tem enquanto profissional. Sim. Né? Assim, em que outra carreira, né, a gente vai escutar isso, né? Eu me matei de estudar, que eu queria te mostrar que eu aprendi porque eu gosto de você e quero mostrar pra você que vale a pena. Sim. Isso pra gente, né, não tem preço, né, mas tem um valor incalculável. Eu vou fazer de conta que eu não sei disso, tá bom? Sim. Primeira professora. Sim. Depois de formada, ela foi sua primeira diretora, sua primeira referência de liderança no cenário escolar. Depois de formada. Como foi essa história? Você vê a primeira professora sendo sua primeira líder. Então, mais uma vez, ela apareceu na minha vida, né? Mais uma vez, isso foi lá. E depois eu ainda fiz o meu TCC, o meu primeiro TCC de pós-graduação também foi embasado na Dona Luísa, tá?
Tamanha foi, assim, a influência dela na minha vida, né? Então, eu falo assim, que ela sempre, todas as vezes que tiveram mudanças na minha vida, ela estava presente, né? Então, quando eu comecei a ler e escrever, foi com ela. E aí, passou um tempo, fiz o magistério, meu magistério eu sempre tentei ali imitá-la, né? Eu tinha ela como uma deusa, ainda tenho, né? Ela como uma deusa, então eu tentava sempre imitá-la. E aí fiz o magistério, que era um curso técnico, que hoje em dia não tem mais, né? Hoje em dia vai direto para pedagogia, mas na época tinha o curso técnico e magistério, que eu acho uma beleza, eu achava uma beleza, tá? Uma pena terem extinguido esse curso. Enfim, chegou a hora de procurar um emprego, né? E aí eu falei, e agora? Eu falei, vou começar a procurar as escolas, porque era estágio, né, tal. E levei uma professora que eu conhecia, falou, eu vou chamar lá, vou falar para dona Luísa lá, eu levo currículo e tal. E aí, logo em seguida, ela falou, não, a dona Luísa falou para você ir lá. Aí eu falei, então tá bom, fui. Cheguei lá mais uma vez, de braços abertos, né? Ai, Cândida, ai, que bonitinha, você foi minha aluna, ia com um laço na cabeça, aquele rabo de cavalo alto com laço, né? Bem assim, então você vê que o carinho permanecia. Você quer trabalhar aqui com a gente? Me tratou super bem, eu comecei a trabalhar lá, muito nova, né? Tinha acho que 17 anos, né? Era bem novinha. E assim, foi tudo de maravilhoso, né? Porque eu tive até dificuldade depois para trabalhar em outros lugares, porque eu era muito mimada pela dona Luísa. Na verdade é essa, eu fui muito mimada. Porque tudo que eu fazia, ela falava que estava perfeito. Não, olha, entrava professor novo, pega o diário da Cândida, porque tá certinho. Então ela sempre assim, sempre aquele ladinho dela, né? Aquele jeitinho amoroso, filha, né? E aí ela falava sempre, uma coisa que eu guardava muito, né? Ela falando para as pessoas, para todos os professores que entravam, ou pessoas até da família mesmo dela, ela falava assim, essa daqui é a professora Cândida, ela foi minha aluna, mas agora ela é minha professora. Então assim, era uma coisa que, era uma reciprocidade, eu sinto, né? Que eu tinha um carinho enorme por ela, uma adoração, e ela por mim, né? Então, mais uma vez, ela apareceu ali na minha vida, no momento de transição de novo, né? Quando eu aprendi a ler e escrever, ela estava presente. Quando eu passei a ser professora e formadora, né? Ela estava presente novamente. Então, assim, a minha aula era muito próxima da aula dela. Eu percebia isso, porque eu imitava mesmo. Eu imitava a dona Luísa. E eu aprendi no Caminho Suave e ensinei muitos anos com a Caminho Suave, que o povo fala tanto, mas eu ensinei muita gente com o Caminho Suave. E eu fazia exatamente como ela fazia. Vamos fazer leitura, É lógico, né? Não igualzinho, porque tudo tem um processo de evolução. Mas eu pegava lá no começo, né? Do magistério, eu fazia leitura, ditado diariamente, do jeitinho que ela fazia. Ela devia fazer com as bonequinhas dela. Né? Do jeito que ela fazia, eu também passei a fazer, né? Então, assim, inesquecível. E passou um tempo, eu saí do colégio, eu voltei pro colégio, né? E nessa época que eu não estava no colégio, eu fiz a minha primeira pós-graduação, que foi em educação infantil, a primeira pós. E nisso eu já estava como diretora de escola. E aí o que eu fazia? Eu, como diretora, mais uma vez imitava quem? A dona Luísa. Então a escola que eu trabalhava, eu tentava manter como ela mantinha, com muito carinho, tendo entrosamento entre todos os funcionários, sem distinção de funcionários, sabe? Porque você é da limpeza, você é diretor. Eu não, eu sou diretora, não posso falar com quem. Não. Eu fazia igualzinho como ela, sabe? Igualzinho é difícil, né? Porque ser a dona Luísa é demais, né? Seria demais, né?
Mas eu procurei ser diretora igual. Se espelhar, né? Sim, sim. E nessa época eu fiz a primeira pós, e o que eu fiz? O meu tema era justamente o quê? Afetividade. Afetividade, né? O relacionamento professor-aluno na aprendizagem. Então esse era o tema, né? E na hora da apresentação, eu coloquei quem na apresentação? A dona Luísa. Eu falava muito, olha, eu tive uma professora assim, que me incentivava muito, e foi desde fundamental, depois eu fui professora na escola dela. Então ela foi tema do meu TCC, do meu primeiro TCC, né, para você ter ideia. Vamos falar então um pouquinho de educação daquela época e de hoje. Tem como a gente estabelecer um comparativo aí? A sociedade mudou, sabe, os recursos mudaram, Sim. A estrutura das famílias mudou. Então o que dá pra gente tirar de bom desses dois contextos? De bom e de repente uma coisa não tão boa? Olha, eu penso assim, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Porque é que nem a gente estava falando da Caminho Suave. Hoje, lógico, não é uma metodologia que é das melhores, né? Apontadas, mas alfabetizou muita gente, né? E quando a gente fala de algo, de uma mudança de metodologia, de uma mudança de alunos mesmo, de perfil de aluno, perfil de família, perfil de sociedade, a gente não pode também querer jogar tudo que deu certo fora, né? Porque teve muita coisa boa da educação, né, há 50 anos atrás. E por que a gente agora vai jogar tudo fora? Porque a gente percebeu que algumas coisas não foram atendidas. Por exemplo, protagonismo, autonomia. A gente sabe que a educação não se preocupava com isso, né, antigamente, mesmo porque a sociedade não tinha, né, tanto essa necessidade, porque os empregos eram muito repetitivos, era, né, linha de fábrica, tudo. Então, hoje a gente tem uma outra necessidade na sociedade. Mas dizer que a gente precisa jogar tudo que deu certo fora, seria um pouco leviano da nossa parte. Então, eu sou uma professora que até hoje minha diretora que eu vivo falando lá na escola, gente, dá ditado, gente, Sim. Coloca essas crianças para escrever um pouquinho mais. Porque é importante, são ferramentas que a gente sabe que ainda não morreram e não vão morrer tão cedo, né? A gente precisa saber que a escrita, a leitura, é uma forma da gente se comunicar, né? E então, quando a gente fala de inovação, a gente tem que perceber que existe um certo cuidado aí. A gente pode melhorar os processos, mas não quer dizer que a gente vai jogar fora tudo aquilo que a gente já aprendeu. Senão seria recomeçar, né? Seria secar gelo, porque a gente vai sempre começar do zero. Então, a gente está no processo de evolução, né, Débora? Eu penso assim, é um processo de evolução. A gente até estava conversando um pouquinho sobre isso, né? Na época, lá atrás, quando eu lecionava para o Fundamental 1, né, quando eu entrei no Santa Bárbara, não tinha apostila, não tinha livros e tudo era passado na lousa. E o aluno copiava tudo. Mimeógrafo. De vez em Sim, quando. mimeógrafo, a gente ficava feliz quando tinha textinho no mimeógrafo, né? E aí o que acontece? Hoje em dia, são outras técnicas mesmo, né? A tecnologia tá aí pra gente aproveitar, né? Não só para ficar vendo lá Instagram, Facebook, essas coisas, não. Eu acho que a gente tem que aproveitar tudo isso, né? Então, hoje em dia, a gente trabalha com todos esses aparatos, mas a gente não esquece lá aquela época. Então, assim, naquela época as crianças escreviam muito mais, consequentemente acabavam tendo até menos erros ortográficos do que hoje. Só que tinha um limite de aprendizagem, porque não dava para a criança copiar tudo, aprender tudo aquilo que ela copiou, né? Do mesmo jeito que agora. Então, agora tem tudo isso junto, a tecnologia, então a gente vai avançando muito mais, né? Então, hoje em dia eles aprendem com mais agilidade, eu acho, né? Um conteúdo muito maior, né? Eu vejo assim. Eu acho assim, o acesso à informação, ele tá muito, né, muito mais fácil, né? A gente tem acesso a N tipos de informações. Mas transformar informação em conhecimento já é outra... Aí é o nosso desafio, né? Aí é o nosso desafio. Sim. Porque organizar tudo isso, inclusive, isso é coisa que a gente anda discutindo, né? Será que também esse monte de informações está fazendo bem para o cérebro das nossas crianças, né?
estão conseguindo transformar isso em conhecimento, que é pegar a informação e contextualizá-la dentro de uma problematização. O que eu faço com aquilo, né? Então, aí sim ela vira conhecimento, né? Então, acho que esse é o desafio. É um desafio que está cada vez mais constante, né? E quando a gente fala também dessa questão da tecnologia, da tradição, hoje em dia é pecado falar, né? Eu estou numa escola tradicionalista. Não, às vezes a gente mantém algumas coisas, né? Algumas tradições que são importantes, mas não quer dizer que a gente é antigo. São duas coisas diferentes. Sim. O Colégio Santa Bárbara tem 53 anos de existência, mas ele não foi sempre da mesma maneira, mas ele manteve sempre os mesmos valores, Sim. né? Então, isso que eu acho que é importante a gente perceber. A tecnologia está aí para melhorar nossos processos, mas a gente não pode se perder daquele que a gente Isso eu acho existe. muito legal, porque assim, eu fiquei, como eu falei, um tempo fora, e quando eu voltei, eu lembro bem da fala do João para mim. Cândida, eu acho que era legal, assim, porque você já conhece a escola. A escola mudou muito, foi o que ele falou, mudou bastante, mas a essência da escola permanece a mesma, porque a gente continua com a essência do carinho, do bom relacionamento com as famílias, né? Então isso a gente tem desde aquela época tradicional lá, que a gente aprendia, né, dava ditado todos os dias, que a gente pegava a cartilha. Fazia Então a o gente de já, São Mateus. sim, a gente já tinha isso, né, com a gente e manteve. Então assim, o que é bom, eu penso assim, que na educação como um todo, o que é bom deve permanecer. E é lógico, como tudo na vida, procurar um processo de evolução. Não é só, tudo evolui e a educação fica paralisada? Não dá para ser assim, né? A educação também é um processo e ele evolui dia a dia. É o meu ponto de vista, né? Ah, legal. A gente já está indo para o final do nosso podcast aqui. Foi um prazer imenso conversar com vocês. Aprendi muito. Queria que vocês deixassem uma palavrinha final aqui para o nosso público aqui. Pode falar, Débora. Gente, eu falo demais. Mas assim, em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, a todos que nos emprestaram um pouquinho do tempo de vocês, né, para compartilhar essas ideias, para refletir um pouquinho. A gente sabe que nessa vida corrida que a gente leva, às vezes a gente não consegue separar um tempinho. Então, de coração, eu quero agradecer esse momento, esse tempo que vocês destinaram pra gente. E dizer assim, que eu sou apaixonada pela educação, eu acredito no ser humano, esse é o meu propósito de vida, que aprendi e reforço, aprendi muito isso com a minha mãe, e quero levar adiante, quero inspirar pessoas, assim como ela inspirou tanto a Cândida, assim, eu quero escutar dos meus alunos que eu também os inspirei a ser pessoas melhores, a pessoas que contribuem na sociedade. Então, que Deus abençoe todos vocês, obrigada mais uma vez. Eu também gostaria muito de agradecer aqui os meus diretores, né? Eu fico meio nervosa, assim, na hora de falar, eu fico meio ansiosa. Ai, mas mesmo assim, eu agradeço muito essa oportunidade, né? De estar aqui com vocês, de trabalhar com vocês, de aprendermos, porque eu acho que é todo mundo junto, né? Objetivo. Então, eu fico muito feliz mesmo. Muito obrigada. E também queria mandar um beijo para os alunos, porque eles falaram, professora, e tem que falar meu nome. Eu falei, nome não dá, tá, gente? Mas dá para mandar um beijo para todos os meus alunos do Colégio Santa Bárbara. E os que não são meus alunos também, eu mando um beijão. Da minha parte também, um beijo no coração de todos, sabe? Fiquem com Deus. E eu acho que, aliás, eu tenho mais absoluta certeza que não tem outra forma da gente melhorar o mundo, da gente melhorar a sociedade, que não seja através da educação. Beijão no coração de todos, fiquem com Deus.